Bom dia, meus amores. Boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir de alguma forma com a sua existência. Tô sumida aqui por motivos de trabalho, gestação, organização e construção da casa. Vários motivos. O que não falta é motivo para eu não estar aparecendo aqui. Mas eu prometi que ia gravar vídeo pra vocês, estão me cobrando muitos vídeos falando da gestação. Então, hoje eu separei, aproveitando que eu já afastei do trabalho, pra chegada da Helena, e vou contar pra vocês um pouquinho de como foi esse período de gestação. Bom, vou começar lá com a minha descoberta. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando pra vocês como que eu revelei pra família, mas eu não tenho um vídeo aqui contando pra vocês como que foi essa descoberta. Bom, eu fiz a cirurgia bariátrica no passado, fiz agora 1 ano em março, e eu nem comemorei, porque a Helena tá tomando tanto conta da minha vida, que acabou que eu nem fiz post, nem comemorei nada. Enfim, eu não poderia engravidar durante o período de 1 ano, foi o tempo que a minha endócrina, meu cirurgião, pediu pra mim, né? E se dentro desse 1 ano minha vitamina estivesse ok, tudo estivesse bem, eu poderia engravidar. Mas, em contrapartida, o psicólogo estava trabalhando comigo que poderia ser que eu não engravidasse. Que não é porque eu ia fazer a bariátrica que necessariamente eu ia engravidar. Então, se vocês procurar o vídeo aí no meu canal da bariátrica, eu falo que eu faço a bariátrica justamente para ter um filho, já que eu não conseguia ter e o peso poderia ser um desses fatores. Então, quando o médico disse isso, eu decidi fazer a bariátrica para ver se o peso iria influenciar nessa gestação. E o psicólogo trabalhando na minha cabeça, que poderia ser que eu não conseguisse engravidar, e eu não poderia descontar isso na comida, porque eu já tinha feito um procedimento, enfim. Tudo isso acontecendo. E eu conversei com meu marido, como eu tinha dificuldade de engravidar, afinal a gente é casado há 10 anos e em 9 anos eu não havia engravidado, e o que eu engravidei eu perdi. Eu falei, vou parar a pílula, a gente vai se prevenindo de outras maneiras, e lá pro final do ano, quando eu puder engravidar, a gente tenta, né? Mas assim, desencanada. Parei minha pílula no dia 16 de março? Não, março, é isso. Então eu parei minha pílula, eu fiz a cirurgia em março, dia 8 de março. Eu parei minha pílula no dia 16, 16 de junho. Isso mesmo. 16 de junho eu parei minha pílula. E eu lembro essas datas, não é porque eu sou boa de memória não, porque eu tenho um aplicativo, né, que você coloca ali seu ciclo menstrual, as coisas sobre você. Então aí eu parei minha pílula por volta do dia 16, por volta do dia 20, assim, eu menstruei, 20 e pouco, acho que até o dia 26, se eu não me engano. E dali pra frente eu iria, teoricamente, me proteger, né? Por que que eu falo teoricamente? Porque aí que aconteceu? No mês de julho, quando já tava pra ver outra menstruação, eu comecei a sentir muito mal, muita sensibilidade nos seios, muita dor nas minhas costas. E aí eu falei assim, nossa, eu vou menstruar, porque era todos os sintomas da minha menstruação, muita dor na costa. E aí, gente, eu comecei a sonhar muito, muito que eu tava grávida. Comecei a sonhar e eu amamentava no sonho e foi aquela loucura. Eu falei assim, meu Deus, eu tô ficando de novo bitolada, porque a gente quando é tentante, a gente fica muito assim, sabe? Só que eu, depois, 1 ano antes da cirurgia, eu tinha desencanado. E de repente comecei a sonhar de novo. Falei, meu Deus, só porque eu tomei a decisão de tomar a pílula, eu já tô com essas paranoias. Comecei a sonhar, 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 sonhar. E essa dor na minha costa e nada da menstruação, mas ela não tava atrasada. Mas eu tava já bem, assim, com algumas coisas, bem irritabilidade, bem daquele período, assim, que antecede a menstruação. E aí um dia na escola, eu reclamei da banana e reclamei do leite com banana. E aí a minha amiga, nossa, todo dia você reclama. Aí eu parei pra pensar que realmente todo dia eu tava reclamando da banana e do leite com a banana. Que o cheiro tava me incomodando, que o cheiro tava muito forte. E eu bebia o leite com banana, eu sentia dor no estômago, passava mal. E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, ai, das duas uma, ou eu tô grávida ou eu tô morrendo, porque olha, eu tô só o pó. E aí ela deu risada, ela falou assim, então vamos fazer um teste pra ver se tá grávida. Eu falei, ai, não vou fazer teste não, não aguento mais teste que dá negativo na minha vida. Ela, não, vamos fazer um teste. Vai lá na hora do almoço, era dia de HTPC, né, e é o dia que a gente passa o dia inteiro na escola. Falou assim, vai no almoço, compra o teste, eu vou estar aqui, vou te acompanhar e tal.
Aí eu falei, não vou fazer não. E falei pra ela que eu não ia fazer. Só que aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Mas será? E se eu tiver? E se eu tiver e não querer fazer e for negligente? Aí fiquei pensando. Fui lá na hora do almoço e eu tinha que ir no banco também. Passei, fiz o teste, comprei o teste e deixei pra fazer lá na escola. Aí cheguei lá na hora do almoço, tinha ninguém na escola, a galera tava almoçando, a outra galera tava trabalhando já. Fiz o teste. Gente, sobe 2 pauzinhos no teste de gravidez, né? O primeiro que sobe é o de confere, né, pra validar o teste, e depois o de grávida. Mas eu tava tão grávida, que o primeiro que subiu foi o do positivo e depois subiu o outro, de tão grávida. Mas eu levei um susto, eu comecei a tremer, eu tava sozinha no banheiro, eu abri a porta, não tinha ninguém. E eu tava nervosa, e eu precisava encontrar alguém pra me desabafar. Aí, que sala que tava aberta? A sala da minha coordenadora. Entrei na sala da minha coordenadora, ela tava conversando com a outra coordenadora do fundamental. E eu comecei a chorar, e eu comecei a tremer, e eu não conseguia falar, E eu tinha guardado o teste na bolsa, eu não conseguia mostrar o teste. Demorou ali uns 5 minutos pra elas me acalmarem, e minha coordenadora começou a ficar nervosa, que ela sabia que eu ia no banco. Então ela achou que eu tinha sido assaltada. Ela, você foi assaltada? E eu não conseguia falar, e eu assim, toda nervosa. E aí, até que eu consegui mostrar o teste pra ela, ela olhou, ela, ai, você tá grávida. Pra ela foi um alívio, né? Porque ela ficou pensando que tinha acontecido uma outra coisa mais séria comigo. E aí, tudo, elas me acolheram, tudo, elas perguntaram. Gente, isso é muito importante. Se era uma boa notícia pra mim estar grávida. E é muito importante isso quando a gente vai acolher uma mulher que acaba de descobrir que tá grávida. Porque nem todas as mulheres sonham em ser mãe, né? Aquele ditado que tá na chuva pra se molhar, mas pílula falha, muitas coisas acontecem. E elas perguntaram, você quer ser mãe? Né? Pra saber como ia me acolher naquele momento. Eu falei que sim, aí elas comemoraram comigo e tal, né? E quando uma amiga falou isso pra mim, sobre alguém perguntar como você tá se sentindo com essa notícia, eu falei, nossa, mas né, como assim? Mas faz muito sentido pra você saber como acolher essa mulher nesse momento. E aí, enfim, descobrimos e tal. Aí foi a saga da descoberta. E aí eu queria ter certeza antes de eu contar pro meu marido, pra minha família, porque o primeiro neném eu descobri no ultrassom que eu tinha perdido, né? Então, quando a gente foi fazer o ultrassom, já não tinha mais neném. E aí eu falei assim, já sei, vou fazer o exame de sangue, o normal, o qualitativo, né? Que aparece lá positivo ou negativo, mas também vou fazer o exame de sangue que tem a contagem de beta, porque aí já dá pra mim saber se essa gravidez evoluiu, alguma coisa está evoluindo. Aí fui e fiz os 2 exames no outro dia. Contei pro meu marido só depois de 2 dias, gente. Não sei como eu consegui guardar isso. E eu tava eufórica. Aí fui, fiz o teste de sangue, fiz o qualitativo e o quantitativo. E deu lá que eu tava aproximadamente de 4 semanas e 5 dias na contagem de beta. Então significava que tinha evoluído essa gestação. Aí eu resolvi contar pro meu marido, fiz a surpresa. Se você não viu a surpresa, vai lá, caça lá no vídeo do canal contando pra família. Foi muito lindo, muito emocionante. Primeiro mês. O primeiro mês de gravidez foi esse que eu não sabia que eu tava grávida. Foi, até o meu médico achou que eu engravidei tomando a pílula, porque a contagem deu muito em cima. Então, assim, eu parei a pílula dia 16, mas no dia 26 de julho eu já tava grávida, entendeu? Então, em menos de um mês eu já tava grávida. Então, a contagem dá muito em cima. A gente fez bastante confusão nessa contagem inicial aí. Mas sempre a gente tem que lembrar da contagem do primeira ultrassonografia, né? Então, pela primeira ultrassonografia, eu tô com 37 semanas, vou completar 38 próximo sábado. E aí, contei pra minha família e tal. Então, esse primeiro mês eu tive essa sensibilidade no seio, essa irritabilidade, esses sintomas normais de pré-menstruação aí. Mas, isso. O segundo mês é o mês mais tenso. Por quê? Eu já sabia que eu tava grávida, eu já tinha tido um aborto. E eu li um texto de um especialista aqui da minha cidade, o Dr. Davi. Ele é médico especialista em fertilidade. E ele fala quanto é difícil a gravidez depois que você perde um bebê, mas quanto é difícil para a mãe essa aceitação que tá dando tudo certo e não tem nada errado. E eu lembro de ter lido esse artigo dele há muitos anos atrás, e eu ficava pensando nisso, que eu não podia ficar neurótica, que eu não podia ficar com medo
de perder e tal. E o meu marido, ele ficou muito feliz quando ele descobriu, mas ele também ficou com medo e ficou receoso. Afinal, não foi um processo fácil e a perda do outro bebê foi um processo de cura para mim de 2 anos. E só meu marido que convive comigo sabe como que eu sofri, como eu senti, então ele ficou tenso. E a gente percebeu que a gente não tava comemorando, a gente não tava 100% feliz, a gente tava tenso. E aí, um dia eu tava orando e eu falei para Deus assim que Deus falando comigo assim no meu coração e eu falei para Deus que eu era muito grata pela gestação e que eu iria sim comemorar e que eu iria ficar feliz sim. E aí eu contei pro meu marido dessa minha oração e eu disse assim para ele, falei assim, amor, pode ser que assim como o outro bebê, esse não seja para ser nosso. Deus resolva tomar para si. Mas enquanto ele estiver aqui com a gente vai ficar feliz, a gente vai comemorar e a gente vai agradecer a Deus. E o meu marido foi tocado por aquilo e depois dali a gente começou a ficar muito feliz. Então, mas eu tinha insegurança, falei assim, e se não for para ser meu esse bebê? A gente não sabe, né? Tudo tá no controle de Deus, tudo é da vontade de Deus e da permissão dele. Então, aí foi passando o primeiro mês, chegou o terceiro mês, passamos o terceiro mês, entramos no quarto. Aí aquele alívio, porque, poxa, até o terceiro mês, você fala assim, eu posso perder, né? Depois que passa o terceiro mês, a gente tem na nossa cabeça, no ideário, assim, comum do povo, que a gente não vai mais perder o bebê. Só que aí no quarto mês, um dia eu acordei pra ir trabalhar, 5 e pouco da manhã, fui fazer xixi e fazer minha higiene. Quando eu olho na privada, a privada lavada de sangue. Eu quase infartei. E eu comecei a chorar, nervosa. O meu marido tava dormindo, ele acordou com o meu choro e foi correndo no banheiro. O que aconteceu? Quando ele olhou, ele já mudou a expressão. Ele, calma, 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 vamos no hospital. E ali eu já tinha certeza que eu tinha perdido meu neném. E aí eu fiquei nervosa. E eu pensei assim, com certeza eu perdi, porque se com 4 meses tô tendo isso, fiquei super nervosa. Aí meu marido, muito ágil, arrumou uma bolsinha, pôs calcinha, pôs roupa, né, que a gente não sabia como que ia ser. Fomos pro hospital, chegamos no hospital, o sangramento já tava diminuindo já. A médica atendeu tudo, aí tivemos que ficar esperando um tempão. O ultrassom foram minutos, assim, foram horas, né, que tive que esperar acho que 2 horas pro médico do ultrassom chegar. E pra mim foi horrível, porque na minha cabeça eu só perdi o neném e tal. Enfim, o médico pediu uns exames de sangue pra ver o que estava acontecendo, não deu nada nos exames, tava aguardando o ultrassom. Quando começou a fazer o ultrassom, o médico falou assim, olha que seu bebezinho tá perfeito, tá inteira, que tá a placenta. E aí explicou certinho, e Dr. Mauro, e aquilo a priori me acalmou, mas eu queria entender o porquê do sangramento. E ele falou assim, pode ser que esse sangramento tenha sido um descolamento de placenta. Mas se for um descolamento de placenta, mãe, é muito pequeno, que não dá pra ver no ultrassom. E ele procurou, gente, procurou. Não tinha explicação aquele sangramento. E o bebê lá, filha, eu não sabia ainda que era a Helena, né? Bem bela, bem bonita lá, nem aí pra nada e eu desesperada. Gente, quando o médico falou que não era nada, meu marido respirou assim, quando ele mostrou o neném, o Jonas, ele até caiu os ombros assim, sabe, de alívio. Aí voltamos pro quarto, ficamos mais um tempo de observação, liberou e me afastaram uma semana do trabalho. Antes dessa semana aí, desse sangramento, acho que com 2, 3 meses de gestação, eu precisei ficar uma semana em casa também de afastamento, porque a minha pressão, ela sempre foi 12/8 certinho, sempre. Até com a bariátrica, sempre 12/8. Só que quando eu engravidei, a minha pressão caiu lá 9/6, 9/8. Minha pressão é essa durante toda a gestação. Aí o médico, no final aumenta. Gente, eu tô no final e ela não aumenta, sabe? O dia que ela tá mais alta assim, ela tá 11, tá 12. Então ela ficou assim, 9/6. Só que até o meu corpo se adaptar com essa nova pressão, eu passava muito mal. E eu tive a vista muito embaçada. Então tava perigoso eu dirigir. Que até ano passado eu tava dirigindo sozinha, ainda pra Piracicaba. Mas graças a Deus, aí fiquei essa semana e depois com 4 meses de sangramento, fiquei mais uma semana. E eu tava trabalhando nos meus 2 trabalhos, em Piracicaba e aqui em Rio Claro. E
Passou o quarto mês, o quinto mês também, aí o médico proibiu eu de andar de moto. Até então tava andando de moto normalmente, porque ele disse que o que não pode é uma grávida mudar a rotina. Por exemplo, eu não andava de moto, engravidei, agora começo a andar de moto. Essa mudança de rotina que o meu corpo sente, por exemplo, eu não fazia exercício na academia. Aí eu engravido e começo a pegar muito peso. Essas mudanças pode atrapalhar a sua gestação, né, e fazer você ter um aborto e tal. Mas seguir com a sua vida normal, o seu corpo tá adaptado para aquelas funções, né? Então, no caso, eu que sou professora de criança pequena, ficar pegando criança, meu corpo tá acostumado, então eu não ia sentir tanto, embora a gente tenha que se policiar em algumas coisas. Aí passou o quinto mês, foi tranquilo. Sexto mês também foi tranquilo. Sétimo mês, super tranquilo. O que difere de uma gravidez de uma pessoa que não fez bariátrica pra mim? Foi uma pergunta que me fizeram muito. Gente, não tem tanta diferença. É que acontece que se a grávida faz exame 3 vezes na gestação inteira, exame assim, de controle de vitamina e tal, eu fazia de mês em mês, dependendo do exame, ou de 2 em 2 meses. Para ter o controle, né? Como que tá meu ferro, como que tá o meu fólico. Porque quem faz cirurgia bariátrica tem essa perda de vitamina porque cortou o estômago, então diminui a absorção dessas vitaminas dos alimentos. Só que o meu tipo de cirurgia, a sleeve, ela é bem menos invasiva que a bypass, né? Então, que corta o pedaço do intestino também. Então, eu não tive tanta essa perda de vitamina. E eu me alimento bem. Eu tento buscar, eu como lanche, gente, eu como hambúrguer, eu como normal. Não como a quantidade que eu comia, mas eu como as coisas que eu comia. Eu não entrei numa bolha e só como um alface. Não. Então, você tem que ter o equilíbrio. E a minha nutricionista também me acompanhou durante todo esse processo da bariátrica e me acompanhou agora na gestação. Ela falava assim, já que você tem equilíbrio. Eu não quero que você passe fome, eu quero que você coma. E aí, quando eu engravidei, ela falou, bom, agora a gente tem que parar de emagrecer e focar no bebê, porque o bebê precisa ser nutrido. E eu ficava trabalhando muito isso na minha mente. E aí as pessoas falavam, ai, justo agora que você fez a bariátrica, você vai engordar pra caramba. E na verdade não, eu engravidei com 108 quilos. Até o sexto mês eu emagreci 4 quilos, fui pra 102. E agora, no final da gestação, eu tô com 108 de novo. Então, ou seja, eu tô com o mesmo peso agora que eu tô pra ganhar a Helena, que eu tava no início da gestação. Então, foi muito interessante e eu me alimentei e me alimento muito bem. O que eu percebi na minha gestação? Que eu gosto muito de coisa salgada. Lanche, pizza, salgado. Eu sou do sal, sabe? Só que eu percebi que na gestação eu fiquei muito, muito, muito do doce. E até hoje, assim, se eu não como um doce por dia, gente, eu não sei. Inclusive, essa semana eu falei pro meu marido, vai no supermercado, compra um pote de brigadeiro, porque eu queria comer brigadeiro e eu queria comer enrolado com granulado, sabe? Então, assim, eu tô muito do doce. Mas, fora isso, a alimentação aumentou um pouquinho a porção, por causa da neném, pra nutrir ela. Então, fiz os exames, tudo certo. Quando foi no sétimo mês, o meu ginecologista viu que eu tava com um pouquinho de anemia. E aí eu perguntei pra ele, essa anemia é anemia da bariátrica ou é anemia da gestação? Porque é comum ter anemia pós-bariátrica e é comum ter anemia na gestação. E aí ele me explicou que era uma anemia da gestação. Como ele diferencia, eu não sei, mas ele explicou lá. Enfim, aí ele falou assim, olha, eu não vou passar mais nenhum remédio, porque você já toma polivitamínico e diversas coisas, mas você pega na alimentação. Aí aqui em casa virou uma saga. Tudo tinha beterraba, fígado, suco de couve com limão. Gente, sei que no outro mês que eu fiz o exame de novo, já tava com a anemia exterminada. E aí agora eu fiz outro, zero de anemia. Então só alimentação, não precisa entrar com medicação, nada, tá? Oitavo mês tranquilo e nono mês, que já iniciou, tranquilo também. Então, o que teve de diferente? Teve a pressão baixa, teve esse sangramento, mas cuidei muito da minha mente. Eu acho que é extremamente importante você pensar positivo, sabe? Até tive aulas agora de amamentação e a minha nutricionista falou, Jaque, amamentação é mente, é calma, é você tá tranquila, você tá bem. E é isso, sabe? Eu criei
e creio em tudo de bom que pode vir da parte do Senhor e pode vir da parte do universo, porque também o que a gente planta, a gente colhe. E eu percebi, eu colhi muitas coisas na gestação da Helena, muitas coisas boas, que eu nem sei como agradecer a Deus por tudo isso, sabe? Porque Ele é muito bom. E eu foquei que a minha gravidez ia ser uma gravidez saudável. Na minha cabeça, eu achava que no 7º mês eu ia estar morrendo, eu ia estar inchada, sabe? Meu pé inchou 2 ou 3 vezes, mas eu não consigo falar se ele inchou, porque eu trabalhei demais naqueles dias, estava muito cansada de andar, ou se ele inchou por causa da gravidez, até hoje eu não sei diferenciar. Meu marido fala que eu perdi um pouco do tornozelo, porque às vezes não dá pra ver o osso, sabe? Mas o pé inchar, de ter que mudar de sapato, o corpo, o rosto, não tive nada. Eu percebo que, até o meu irmão comentou, que as minhas sardas aumentaram durante a gestação. Eu tô até sem maquiagem, ó. Então a gente percebeu que as minhas sardas aumentaram durante a gestação. Mas estria eu já tinha, né, pessoal? Porque eu tenho um corpo obeso. Então, continua aqui, não mudou nada. E eu falo pro meu marido que eu não sinto o peso da gestação, porque, gente, eu cheguei a pesar quase 150 quilos, cheguei a 147 quilos antes da cirurgia. Então, agora eu tô com 108, eu não sinto o peso, assim. Internamente, no útero, eu sinto o peso do útero, né? Ainda mais dependendo da posição que a Helena tá. Mas, do resto, super tranquilo. Então, é isso, eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Curte, deixa seu comentário, comenta. Se tiver alguma pergunta, eu respondo também aqui nos comentários do vídeo. E fica atento que o próximo vídeo do canal eu vou apresentar o quarto da Helena, já prontinho com as coisinhas dela. Vou mostrar pra vocês os guarda-roupinhas, vou mostrar pra vocês as gavetinhas e vou mostrar todos os miminhos, ou pelo menos a maioria, né, que eu ganhei, porque foram muitas coisas e eu sou muito grata a cada pessoa que tá vivendo esse sonho comigo. Eu pude perceber isso na gestação, que eu achava que a maternidade era um sonho meu. E eu descobri que não era um sonho meu, era um sonho da minha família, era o sonho dos meus amigos. E assim, pessoas que me acompanham aqui pelo canal do YouTube, ou pelo Instagram, pelo Facebook, que não são tão próximas fisicamente, mas que assim, vibram comigo, cada coisa, assim, pessoas que estão mandando mensagem, que estão se importando, que estão ansiosas por conhecer o rostinho da Helena. Então é isso, gente, ó. Beijo, a paz do Senhor, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.